meu povo, vamos dar continuidade aqui à nossa questão de número 8, que a gente estava resolvendo aqui da FUNCAB, né? Já preenchemos aqui a do Fernando, ó, só recapitulando. A frase, né, a previsão que cada um dos que fizeram está totalmente errada. Então, tudo que eles falarem, a gente vai colocar na nossa tabela como não. O Fernando disse que ele faria a conferência, ou seja, então ele não fará. O Bruno fará os arquivamentos. Não. Então o Bruno não pode fazer os arquivamentos. O Sérgio fará o atendimento ao público, também não. E o Cláudio fará as avaliações, também não. Isso foi a previsão do Fernando. Previsão do Bruno. O Bruno disse, acho que Fernando fará as avaliações dos documentos ou fará atendimento ao público. O Fernando não poderá fazer nenhum dos dois. Ele não fará nem avaliação de documentos, nem atendimento ao público. Beleza? O Gilberto falou, acho que o Sérgio fará as conferências ou fará controle de materiais. Então, nenhum dos dois. Cadê? O Sérgio fará a conferência, então o Sérgio não fará a conferência. É aqui. E o Sérgio fará o controle de materiais, também não fará o controle de materiais. O Sérgio disse, acho que farei as avaliações de documentos. Não, não fará. Logo, só sobrou uma coisa para o Sérgio. O arquivamento. E na hora que eu coloco sim, eu coloco não para o restante da linha e da coluna. Lembre-se que lá no comecinho a questão disse que um sorteio irá definir uma única tarefa para cada um deles. Então, se o Sérgio faz o arquivamento, ninguém mais pode fazer. Olha lá para cima, o Fernando. Fernando só sobrou um. O que é esse CM aqui, hein? Ah, me esqueci. É o... Vou pegar aqui na tarefa de controle de materiais. Pronto. É sim para ele e não para o restante. Ainda tem mais. Já falamos de Sérgio, vamos falar agora de Cláudio. Cláudio disse, acho que o atendimento ao público será feito ou por mim ou por Bruno. Então, nem Bruno, nem ele farão atendimento ao público. Então, nem Bruno, nem Cláudio farão atendimento ao público. Só quem poderá fazer, Gilberto. Se Gilberto faz atendimento ao público, restante não e não. Só sobrou então para Bruno o AD aqui, que é a administração de documentos, avaliação de documentos. E por último para Cláudio, a conferência. Pronto, um para cada um, certo? Uma questãozinha diferente, mas não inédita. Se alguém quiser, pode procurar lá no meu blog também essa questão. Salvo engano, essa questão da rainha está lá comentada, foi uma da prova da ESAF, um pouco mais antigo, tá? Pronto, cada um deles. E aí a gente vai para ele quer. Considerando que na hora do resultado todos haviam errado, é correto afirmar que as tarefas sorteadas para Fernando. Fernando é o CM, então é conferência de materiais. A do... Aliás, controle de materiais, desculpe, controle de materiais. A do Bruno é AD, avaliação de documentos. Depois a do Gilberto é atendimento ao público. E por último, a do Sérgio é arquivamento. Procurem essa opção aí, vocês devem ter encontrado a letra D nessa questão. Letra D, controle de materiais, avaliação de documentos, atendimento ao público e arquivamento nessa ordem para vocês, gabarito letra D. Tranquilidade? Seguindo. Compareceram à festa apenas os casais. FCC 2003, primeira dela que aparece. Questãozinha já é um pouquinho diferente, né? Ó, saborosa. Compareceram à festa apenas os casais Silva
Moraes e Gomes. A respeito do instante em que cada pessoa chegou à festa, sabe-se que todos os homens chegaram antes que suas respectivas esposas. O senhor Silva não foi o primeiro a chegar e chegou depois de uma mulher. A senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. A senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar, logo depois do seu marido. Nas condições descritas, as posições em que o senhor e a senhora Silva, respectivamente, foram. Então, olha só, tô pequenininho, Karina, tô pequenininho, né? Então, olha só, são 3 casais chegando. Então, pela ordem, do primeiro ao último, eu tenho 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ajeitar a casa aqui. Não vou nem botar o último, vou botar sexto mesmo, tá? Quinto, quarto, terceiro, segundo. Beleza. Essa é a ordem de chegada, do primeiro ao sexto, tá certo? A gente vai começar a montar esta linha de chegada do pessoal para saber qual deles chegou em que posição. Olha só, uma colocação interessante está na quarta aqui, que diz que a senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar. Então, bem aqui, ó, eu vou colocar a senhora Moraes. Beleza, a senhora Moraes vai estar aqui. Foi a quinta pessoa a chegar logo depois do marido. Depois do marido, o senhor Moraes, então, é o quarto. Legal, legal. A senhora Gomes chegou antes do senhor Moraes. Bom, chegou antes, então a senhora Gomes está numa dessas posições. Tá? O senhor Silva não foi o primeiro a chegar e chegou depois de uma mulher. Então, se ele não foi o primeiro, o senhor Silva tem que estar numa dessas duas. E, por conseguinte, logo depois, antes dele tem que ter uma mulher. Né? Mas, PH, pergunta, por que o senhor Silva não pode estar na sexta posição? Que você não colocou nada dela lá por uma simples razão. O item 1 diz que todos os homens chegaram antes das suas respectivas mulheres. Ora, se o senhor Silva chegar em sexto, ele é o último a chegar e todas as mulheres já teriam chegado. Então, ele tem que estar numa dessas duas posições. Ah, PH, então agora eu já matei a charada. Beleza, chuta daí. Ora, eu já coloquei a senhora Moraes. A senhora Gomes está na frente do senhor Moraes. Então, lá no final, estará a senhora Silva. Beleza, garoto, é isso aí. A sexta posição terá que ter obrigatoriamente a senhora Silva. Obrigatoriamente. Tá certo? Por quê? Porque eles chegaram antes. Né? Os homens chegaram antes das suas esposas. Pronto. Belezinha demais. Tá certo? Tá faltando agora a gente arrumar. Tá faltando quem? O senhor Silva, a senhora Gomes e o senhor Gomes. Olha o cucuruto. Pergunto, a senhora Gomes pode chegar em primeiro? Não pode chegar em primeiro. Por que não pode chegar em primeiro? Porque todos os homens chegaram antes de suas respectivas esposas. Então, se a senhora Gomes chegar em primeiro, cadê o senhor Gomes? Não pode. Então, ó, já vou até diminuir. A senhora Gomes não pode ser o primeiro, sobrou uma dessas duas posições para ela. Como o senhor Silva também está disputando essa posição, só sobrou então para cá o senhor Gomes. Lindo e maravilhoso. Agora, aonde ficará o senhor Silva? Na segunda ou na terceira? Vamos pensar um pouquinho. Ele diz que no item 2 diz o senhor Silva não foi o primeiro. Beleza, já sabemos que ele não foi o primeiro. Pode ser o segundo? Vamos ver. Ele chegou depois de uma mulher. Não,
quem chegou antes dele foi o senhor Gomes. Então, tem que ser quem? O senhor Silva na terceira posição. Para a senhora Gomes chegar em segundo. Vamos, por desencargo de consciência, vamos só dar uma geral, né? Para saber se está tudo direitinho. O item 1 disse, todos os homens chegaram antes de suas respectivas esposas. Vamos ver. Bom, o senhor Gomes chegou antes da senhora Gomes, o senhor Silva terceiro chegou antes da senhora Silva sexto. Senhor Moraes e senhora Moraes também chegaram, então o item 1 ficou ok. O item 2, o senhor Silva não foi o primeiro a chegar, realmente foi o terceiro a chegar. E chegou depois de uma mulher, a senhora Gomes chegou antes, beleza. O item 3 me diz que a senhora Gomes chegou antes do senhor Moraes, não disse que são colados, chegou. Ela chegou em segundo, o senhor Moraes chegou em quarto. Lindo. E por último, a senhora Moraes foi a quinta, beleza, tá aí a quinta. Logo, aí sim, logo depois do seu marido. Então, o senhor Moraes chegou e logo depois chegou a senhora Moraes, senhor Moraes o quarto, senhora Moraes a quinta. Ok, também, todos os quatro bateram bonitinho. Então, obrigatoriamente, ele quer saber em que posição ficou o senhor e a senhora Silva. Senhor Silva, na posição de número 3, senhora Silva, na posição de número 6, portanto, 3 e 6, respectivamente 3 e 6, gabarito, letra B, ó, a questãozinha da FCC já chegando quase a hora do almoço, ficou apetitosa dessa questão aqui pra gente. Tranquilidade, belezinha, próxima questão. Mais uma da FCC. Mais uma, vamos ver o que é que ele está falando pra gente, questão recente, 2013, acho que a outra também, também duas de 2013 da FCC, diz o seguinte, as irmãs Luciana, Rosana e Joana, de idades diferentes, opa, pode ser que apareça alguma coisa de idade aí, possuem cada uma delas apenas um cão de estimação. Então, irmãs, idades e cães. O nome dos cães são Rex, Bob e Touro. Um dos cães ainda tem a cor, é preto, o outro é marrom, o outro é branco. A ordem expressa na questão não representa a ordem das cores nem a ordem das donas. Desculpem, não respectivamente, né? Não quer dizer que a Luciana seja do Rex e o Rex seja preto e assim sucessivamente. Sabe-se que Rex, um cão marrom, não é de Joana e pertence à irmã com idade do meio. 2. Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco, que não é Touro. Notem, a gente vai pegar cada um desses itens e dar uma quebradinha para separar um pouquinho essas informações, tá? Pronto, só duas dicas. Sendo assim, é possível concluir corretamente que cada uma das posições. Então, olha só. Pessoal, a gente pode brincar de algumas maneiras como a gente vai montar. A tabela é importante agora, a gente vai ter que montar uma tabela aqui, tá? Particularmente, eu vou colocar nas linhas o nome das meninas, nas colunas o nome dos cães e a cor dos cães. Poderia colocar uma quarta tabela, né? uma quarta coluna, vai depender de vocês, eu particularmente não utilizarei. Que é o quê? A mais nova, a do meio e a mais velha. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Eu vou apenas usar essas informações na hora do cruzamento, sem problema, para minha tabela não ficar tão grande. Se você quiser usar, também não tem problema nenhum. Então ficou assim, ó. Luciana, Rosana, Joana. Ele tem os cães, né? Elas têm os cães. É o Rex, é o Bob
e é o touro. E tem as cores preto, marrom e branco. Marrom e branco. A parte da idade das irmãs, eu deixo num trabalho separado que a gente vai fazer aqui. Daqui a pouco a gente volta montando, né, resolvendo essa tabela, montando direitinho a tabela e encontrando o gabarito dessa questão. Ainda tem mais algumas aí pra gente. Beijo no papai e na mamãe.